Até que enfim, primeira vitória no Brasileirão de virada. O Vasco é o time do amor, o time da virada. Venceu o Palmeiras por 2-1, acabando uma escrita que, olha, durava desde 2015, no geral. Em casa era pior, desde 2014. Já durava 11 anos a escrita geral, 14 em casa, tudo acabado. Vamos falar sobre Renato Gaúcho. Olha a diferença de um técnico de verdade faz. Com um Pardal, sai atrás do placar, dificilmente verá. Tudo isso após a minha... Salve, salve galera do Vascão! Boa noite, que noite, O Vasco finalmente não só vencendo, como abaçando do adversário, principalmente no segundo tempo. O Vasco saiu atrás do placar, saiu com a derrota parcial, mas no segundo tempo virou e bateu no Palmeiras por 2-1 com os gols do Franco Lopes para o Palmeiras, Thiago Mendes e Cuiabano para o Vasco. Vasco e Palmeiras jogaram com um público pagante de 16.647 e o presente 17.291, que dá mais ou menos aí 650 torcedores de gratuidade por lei. E a renda do jogo foi R$1.187.398. Bom, o Vasco e Palmeiras, que um primeiro tempo foi tecnicamente muito ruim. O Palmeiras, mesmo com um desfalque, sem Vitor Roque e alguns outros titulares foram campeões paulistas no último final de semana, ainda assim, com um aporte financeiro que o Palmeiras tem, o Palmeiras não é mais patrocinado pela Crevisa, mas é patrocinado por um site de apostas famoso e uma presidente milionária, que é a Leila Pereira. Inclusive tiraram joias do futebol inglês. Então, cacife para montar um time competitivo, o Palmeiras tem, diferente do Vasco. Então eles têm elenco que eles precisam lamentar quando tem desfalque, como o Vasco, quando tem um titular absoluto. A gente chora porque falta de recursos para ter peças de reposição. E ainda assim, um primeiro tempo irreconhecível, os times errando muitas decisões, sobretudo no último terço, quando saíam para o ataque. Ainda assim, o Vasco teve duas chances, sobretudo contra as Gomes, com um jogador extremamente perigoso. Porém, falta um colombiano uma coisa, que eu acredito que o Renato vai conseguir corrigir, que é algum problema de finalização. Um técnico que só vê o lado tático, como o Pardal, que era de tática, não tinha nada, porque você via zagueiro jogando de lateral, zagueiro jogando de atacante, meia jogando de volante, atacante de volante. Era uma coisa maluca com o Smith, que em tática praticamente não existia. E ainda assim, time você via que o time não evoluía, eu não digo que o time do Vasco, esquadrão quem tem é um time da Gávea
investimento que eles fizeram, inclusive um jogador deles gastaram milhões e milhões. O Palmeiras, mas é um time que dá para um time que dá para existe mais, né? Sobretudo quando eles podem, na raça, compensar algumas limitações. E o Vasco hoje foi isso, compensou muito os problemas técnicos na raça, sobretudo no primeiro tempo. No primeiro tempo ruim, muito ruim, dos dois lados. O Alex Gomes pecava nas finalizações. O lance mais perigoso do Vasco nesse primeiro tempo foi quase um gol contra, logo no início do jogo. E o Palmeiras também não ameaçava o gol do Vasco. Quando se chutou em direção ao gol, marcou logo aos 40 minutos, já caminhando para o fim do primeiro tempo, né? Com o Franco Lopes, que é um jogador extremamente perigoso. Inclusive eu falei na análise correndo no primeiro tempo, que o Palmeiras tem jogador que decide, o Vasco não. O Franco Lopes é esse cara, né? Que ele aproveitou uma falha do Lucas Pinton na esquerda, cortou o próprio Lucas Pinton, o Alex Gomes, e bateu quase sem ângulo na bochecha do gol. Eu não tinha como não usar assim. Teve gente que sabe lá o que, eu acho que queriam, né, que o Léo Jardim fosse um homem elástico para chegar naquela bola. Não tinha como chegar naquela, foi até com um bonito gol. E mais um placar justo daquele primeiro tempo seria 0-0, devido à falta de atitude dos dois lados. No segundo tempo, o Vasco, com as substituições, tem uma coisa que o Renato tem, que o Diniz também não tem. O Diniz demorava para substituir algum jogador. E mesmo assim, era raramente que ele substituía no intervalo, e quando substituía, na maioria das vezes era errado. O Renato tem uma coisa que também superior ao Diniz, que ele coloca nas peças certas, não inventa. O Diniz botava, como eu falei, jogadores fora de posição, e o Renato bota os jogadores nas suas reais posições. Saiu o Cubano, saiu o Piton no intervalo, entrou o Cuiabano. E o Cuiabano é muito mais marcador que o Piton, e é muito mais uma impulsação melhor de levar o time ao ataque que o Piton. O Piton cruza bem, mesmo assim nem tantos cruzamentos. Eu acho que ele até perdeu esse talento que ele tinha. Na verdade, nem tinha tantos cruzamentos assim. Ele chegou a ser líder de assistências nos últimos anos para cá, né? Desde quando chegou ao Vasco. Muitas vezes pelo momento excepcional que o Vaete tinha. Muitas vezes o Vaete corrigia os cruzamentos ruins do Piton, convertendo aqueles cruzamentos. E muita gente não desvalorizava o argentino, né, que querem um centroavante completo, habilidoso, né, já que o Vasco acostumou mal, porque no passado a gente tinha jogadores realmente completos na função, o Roberto Dinamite, o Edmundo, né, que eram exibidos dribladores, sabiam driblar, sabiam sair na área. Inclusive o Roberto Dinamite, quando o Romário chegou ao time profissional do Vasco, né, subiu da base, foi para o profissional, o Roberto saiu na área, passou a ser uma espécie de segundo atacante, para o Baixinho ficar mais fixo na área. E cada jogador tem sua característica,
Eu sempre disse nos comentários que não pode exigir do Vaete que ele não pode agregar. Até falar com uma relação, cada pessoa tem uma característica, você não pode exigir de uma pessoa uma característica igual. Um rei do passado e os centroavantes também o jogador cada um tem a sua característica. E muita gente exigia do Vaete que ele saísse da área e saísse brando. Ele não é esse jogador, aliás, Spinelli também não é esse jogador. Ele mostrou também que é sofrível fora da área. Eu ainda não vi um Spinelli dentro da área, se ele compensa essa falta de habilidade com a bola fora da área, dentro da área. O Vaete tinha, compensava, era o temido cabeçador, e se tocasse bem na área, a bola rasteira, ele sabia finalizar também. Um gol contra o São Paulo, uns 3-1 no Dia dos Namorados. Então, assim, o Renato sabe explorar os melhores das características de cada um. O Renato nunca foi treinado, acho que nunca não foi, sim, pelo Antônio Lopes, quando o Antônio Lopes foi técnico do Flamengo, naquele time que perdeu para o Vasco na final de 88, embora quando chegou à final do Carioca de 88, ele perdeu, né? Ele foi demitido antes do segundo jogo da final, entrou o Carlinhos. Mas e tinha uma coisa daquele time de 97 que eu ainda ouvia 100% na rádio, né? Botava o rádio no ouvido, bem colado no ouvido, e o Renato, desculpe, o Antônio Lopes e os futuros colegas, não era ainda jornalista, mas os futuros colegas exaltavam o Antônio Lopes. Ele falava que não adiantava violar a característica de cada jogador. E eu acho que o Renato também tem essa filosofia parecida com o Antônio Lopes, de respeitar a característica de cada jogador. E ele colocou os jogadores na posição certa, e com isso, no segundo tempo, o Vasco simplesmente dominou, amassou. O Palmeiras empurrou, o Palmeiras com o seu sistema defensivo e ficou martelando. Criou chances desde o primeiro minuto, já com 5 minutos do segundo tempo, já tinha uns 3 escanteios a favor do Vasco. E tanto martelar, aos 17 minutos chegou ao empate, numa tabelinha entre o Thiago Mendes e o DVD devolveu para o Thiago Mendes na área, ele sozinho só precisou tirar o Carlos Miguel para empatar o jogo. E a empolgação da torcida e do time continua empurrando o Palmeiras para o seu campo defensivo. E a virada foi aos 28 minutos, com o Cuiabano tabelando com 11 jogadas de laterais. Não, o Cuiabano tabelando com o PH cruzou para trás, o Cuiabano saiu chutando, virando o jogo. E o time temeu que com 2-1 o Vasco deu uma recuadinha, mas não levou grandes sustos. Fora uma bola esperrada na área do Vasco, o Jorginho saiu no pé do jogador do Palmeiras, não teve grandes sustos. Faltou um pouco mais de posicionamento da zaga nos finalzinhos do jogo, que o Carlos Miguel foi para o ataque tentar empatar a partida, um goleiro fora do gol. Se alguém tivesse rebatido bem a tentativa de ataque do Palmeiras, com o gol aberto, ele chutava no meio campo, o gol aberto teria feito gol, mas conseguiu pelo menos segurar esse placar sem grandes sustos, que
mostrando aí com um técnico de verdade. Pode ser que o Vasco até não brigue por títulos, mas também não passe um ano sem fazer conta, brigando contra o rebaixamento. Talvez de Copas, né, como a Copa do Brasil, a Sul-Americana, passando da fase de grupos, dê para buscar uma missão maior. Mas no Brasileirão, com o Renato Gaúcho, mantivendo essa minha mentalidade vencedora que teve hoje, né, não perdendo antes da bola rolar, como era com o Fernando Diniz. Dá para buscar, passar um ano tranquilo. Olha que na derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, Fernando Diniz falou claramente para nós, estava lá na coletiva, e jogou para empatar. Não deu certo, né? Perdeu o jogo. Foi uma mentalidade derrotista e acabou pagando preço pela mentalidade de pensar pequeno. Que o presidente, que muitos aí continuam defendendo, era fã incondicional, que só demitiu porque foi muito pressionado. E com o Renato, eu aposto muito que o Vasco teria uma outra postura. Podia até perder o jogo, mas a postura derrotista já perderam de véspera, não teria acontecido. Então, foi ótimo a vitória, ainda mais de virada mais gostoso. O Vasco com o time no amor, o time na virada, mas não pode relaxar. Domingo, às 8h30 da noite, vamos pegar o Cruzeiro lá no Mineirão, não sei se está escrito ainda comigo, porque essa decadência esportiva do Vasco, o Vasco tem escrita com muitos adversários históricos. Corinthians, por exemplo, a gente acabou a escrita no ano retrasado, né? Venceu 2-0, com gols do Pintou no Safosa que está emprestado. Não vencia nem no Rio, nem em São Paulo, né? Acabou a escrita do Rio, mas tem em São Paulo ainda. Agora com o Palmeiras acabou a escrita, né? Sem vencer desde 2015, mas tem a escrita lá em São Paulo, quem sabe a gente acaba também. Podia ter acabado 2 anos atrás com aquele gol do Paulinho, que pela primeira vez eu vi impedimento e chute de fora da área. Então, assim, valeu acabar com a chita, sair da lanterna, sair da zona de rebaixamento, mas não dá para relaxar. Domingo vai pegar o Cruzeiro lá no Mineirão, jogamos o Cruzeiro para a lanterna, que olha, se vencer o Cruzeiro lá, independente se está escrita ou não está escrita, eu acho que o Vasco vai derrubar um técnico aí, que na segunda-feira o Tite não vai acordar como técnico do Cruzeiro. Que o Tite tem, depois que saiu da seleção brasileira, depois de ter comandado o Brasil em 2 Copas do Mundo, ter saído e ambas nas quartas de final, uma foi eliminado pela Bélgica, outra pela Croácia. Ele não se dá bem em time algum. Mas então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. O que vocês acharam dessa vitória? Essa vitória que levou a mão, né? Tirou um peso das nossas costas. Comentem, opinem aqui, galera. Não esqueça de dar seu like.
né, curtir, compartilhar. Obrigado aos 1.800 inscritos. Ajude as pessoas a monetizar mais. Aqui é contra fake news, né? Não vai jogar notícia falsa para jogar polêmica e monetizar a qualquer custo. Mas valeu essa vitória, que esperamos aí que seja uma nova realidade no Campeonato Brasileiro. Vai brigar pelo título. Bom, acho dificilmente, né? A não ser que apareça um investidor, o Marco Lamar, que é na janela no meio do ano, e reforça o time. Mas com esse time aí, que não é um time ruim, dá para passar um ano no Brasileirão sem sustos. Título, muito talvez nas Copas, né? Porque o Renato é realmente um técnico que dá para sonhar com coisas melhores. Então é isso, galera. Até o nosso, no meu stories do Instagram. Vou jogar depois também no TikTok. Tem as reações da filha do Renato. Eu acho que ela é gremista como pai. O Renato tem uma coisa que eu admiro. De lado político somos totalmente opostos. Mas aqui é esporte, não é política. E vocês sabem, meu lado político, que eu não escondo de ninguém, eu compartilho coisas do meu lado, mas aqui é esporte. Mas o Renato tem uma coisa sincera, que ele sempre falou que ele é gremista, até porque ele é um maior, que o Roberto Dinamite é pra gente. O Renato é pro Grêmio, afinal ele fez 2 gols e o maior título da história do Grêmio. Até tem uma estátua dele lá na arena do Grêmio. Embora ele foi também ídolo no time da Gávea, foi campeão também no time da Gávea. É ídolo do Fluminense, tirou a escrita do Fluminense contra o time da Gávea, fazendo o famoso gol de barriga. Mas, como técnico, ele sempre teve, nunca jogou no Vasco como jogador, mas como técnico, ele sempre teve passagem feliz. E apesar de 2008, que eu acompanhei meu primeiro ano como setorista do Vasco, foi justamente em 2008, infelizmente. E, na verdade, eu pelo Arena acompanhava os 4 grandes. E eu estava lá em São Januário, no jogo contra a Vitória da Bahia, que o Vasco caiu. E digo que eu acompanhei infelizmente, aquela campanha, com aquele time, com o Renato, com o Edmundo, Leandro Amaral, Pedrinho. Hoje o presidente era treinado pelo Renato Gaúcho. Se ele tivesse chegado antes, teria salvado o Vasco daquela queda. Mas então, agora pegando desde o início, dá para passar um ano tranquilo. E quem sabe nas Copas a gente consiga algo melhor. Então é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno com o primeiro tempo da coletiva, a hora do almoço, com o segundo tempo da coletiva e repercutir uma boa noite com o intervalo, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Domingo, assim como hoje, o jogo passou na Record, na Cazé TV, na PML. O jogo de domingo também vai ser na Record, na Cazé TV e na PML. Né? Já mexendo avisado. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco.